Só um No minuto. aguardo. Pois Plenário 4, gravação. Plenário 1, gravação também. Tá? Luciano, está a postos? Então tá, ao vivo. Então, ó, 3, 2, 1, Cris tem a palavra. Senhoras e senhores, boa tarde. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, por meio da Escola Judicial, tem a honra de promover hoje, dia 25 de março de 2022, aula magna ministrada pelo professor doutor Giuseppe Ludovico, com o tema Direito do Trabalho e Tecnologia nas Relações Laborais, que marca a abertura do ano acadêmico da Escola Judicial. Este egrégio tribunal se sente extremamente privilegiado e grato com a presença do professor doutor Giuseppe Ludovico. Em razão da necessidade de distanciamento social resultante da pandemia da Covid-19, informamos-lhes que a transmissão da presente aula poderá ser acompanhada pela sociedade em tempo real por meio do canal do YouTube. Nessa oportunidade, de igual maneira, este egrégio regional agradece a presença de todos, bem como daqueles que assistem à abertura do ano acadêmico, viabilizado pela douta Escola Judicial desta Justiça Trabalhista. Compõe a mesa de honra Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen. Sua Excelência, a desembargadora, segunda vice-presidente, ouvidora e diretora da Escola Judicial do TRT da Terceira Região, doutora Rosimere de Oliveira Pires Afonso. Sua Excelência, o corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. Sua Excelência, a desembargadora do nosso regional, Juliana Vignoli Cordeiro. Sua Excelência, o juiz coordenador acadêmico da Escola Judicial, doutor Vitor Salino de Moura Essa. Sua Excelência, o juiz da Sexta Vara do Trabalho de Belo Horizonte, doutor Alexandre Wagner Moraes de Albuquerque. Sua Excelência, o juiz substituto Vitor Martins Pombo. O palestrante, professor doutor Giuseppe Ludovico, que ministrará a aula à distância, e nos honra também o secretário da Escola Judicial, Leonardo de Assis Silveira. Agradecemos e registramos a presença de Suas Excelências, juíza Maria Raquel Zagari Valentim, e do juiz auxiliar da presidência, doutor Renato de Paula Amado. Com a palavra, Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, desembargador Ricardo Antônio Moalen. Senhora segunda vice-presidente, desembargadora Rosimere de Oliveira Pires Afonso, senhor corregedor, desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, desembargadora Juliana Vignoli Cordeiro, senhor coordenador acadêmico da Escola Judicial, juiz Vitor Salino de Moura Essa, senhor juiz da Sexta Vara de Belo Horizonte, Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque, senhor juiz substituto Vitor Martins Pombo, senhor secretário da Escola Judicial, Leonardo de Assis Silveira, senhoras e senhores, servidores e demais magistrados presentes e também os que nos acompanham pelo sistema virtual, é um grande prazer estar neste evento da Escola Judicial. Scusate il professor per il ritardo. Não deve esta fala ser demasiado extensa. Desejo a todos, em especial aos integrantes da mesa, saúde e paz. É uma grande honra para a presidência desta corte saudar o renomado professor doutor Giuseppe Ludovico, em sua aula magna de abertura do ano da nossa Escola Judicial, que nos agraciará com o tema Direito do Trabalho e Tecnologia nas Relações Laborais. É muito bom estar aqui com os senhores.
presencialmente. O professor, naturalmente, por razões que não são necessárias de explicar, à distância, inaugurando este ano letivo perante colegas tão queridos, corporificando o verdadeiro espírito que deve vivificar toda a escola. Escola é isso. Escola vazia não passa de um espaço como outro qualquer. Escola pressupõe professor e alunos, de preferência presencialmente. E aqui eu peço desculpa que, numa visão muito particular e nada acadêmica, apenas com lastro na minha experiência na magistratura, penso que a tecnologia quase nunca esteve divorciada das relações trabalhistas, ou, como preferem os italianos, laborais. Por questão de brevidade, vou me dispensar de falar sobre direito do trabalho. Estou entre doutores, entre magistrados, entre professores, e não teria nada a ensinar aos senhores. Focarei, em breves pinceladas, a palavra trabalho ou labor, no fundo sinônimas, esta última muito apropriada e muito usada na língua de Dante. Comumente, o labor conta com o auxílio das ferramentas tecnológicas em verdadeira colaboração. Friso a divisão silábica. Co-labor-ação. Para realçar que a colaboração, do latim collaborare, não difere de sinergia, do grego sinergia, coopero. O sim, no grego, na língua grega, S-Y-N, com. Cooperação. Essa proximidade, ainda que nos idos mais distantes do labor com as ferramentas rústicas, hoje, diríamos, tecnológicas, sempre foi um tema palpitante. A cada dia, novas tecnologias são incorporadas ao modo de viver, exponenciadas nos últimos anos e neste momento pandêmico pelo modo de trabalhar online ou em rede, desde que se tem em mãos um aparelho celular e o sinal de Wi-Fi, a ponto que alguns perderam o senso de distinção entre virtual e real. Abro um parêntese para dizer que ontem estivemos, eu e o desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, no Tribunal Superior do Trabalho, em uma merecida homenagem ao ministro Valmir de Oliveira Costa, falecido, que teve um auditório inaugurado com seu nome, e também a posição dos retratos dos ministros Brito Pereira e Lélio Bentes, na galeria dos dirigentes da nossa mais alta corte, e estávamos lá presenciando, ao lado de todos os ministros do TST, apenas 2 ausentes, com razões justificadas, a homenagem que foi prestada às suas excelências. Em seguida, fomos ao Colé Precor e o ministro Guilherme Caputo, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, em palestra presencial, na presença de todos os presidentes de tribunais regionais e de corregedores, quase todos, eu diria, não estavam todos presentes, pregou abertamente a importância de um magistrado do trabalho se fazer presente na sede do juízo,
conduzindo as audiências, participando das sessões de julgamento, ressaltando que o trabalho remoto foi uma imposição momentânea e não algo que veio para ficar incorporado à nossa vida. Eu realço de minha parte essa importante distinção. Virtual jamais será a mesma coisa que o real. Por isso, até gostaríamos já de dizer que gostaríamos um dia de receber o professor Giuseppe Ludovico presencialmente em Belo Horizonte. Fecho parênteses e volto a falar da tecnologia nas relações laborais, com um exemplo muito simplório e caseiro. Quando criança, a casa onde morávamos era limpa pela nossa faxineira, colf, como dizem os italianos, com vassoura e pá, escopa e pala. Posteriormente, passamos para o aspirador de pó, o aspira-pólvere. Hoje, quem faz o serviço é o robô. Não temos mais a figura da faxineira em casa. Esse simples e rasteiro exemplo permite exponenciar as consequências da tecnologia nos postos de trabalho. O que será do futuro? A máquina substituirá o homem? Será que o alerta de Durante, era esse o seu verdadeiro nome, Dante Alighieri, A Porta do Inferno, é válido para o nosso tema? Deixai toda a esperança, ó vós que entrais na tecnologia. Vamos ouvir o caríssimo professor Giuseppe Ludovico e teremos muito a aprender. Boa aula para todos. Com a palavra, Sua Excelência, o juiz coordenador acadêmico da Escola Judicial do TRT da Terceira Região, Dr. Vitor Salino de Moura Essa, para a abertura do ano acadêmico e apresentação do professor Dr. Giuseppe Ludovico. Boa tarde a todos e todas. É com enorme alegria que estamos reunidos para este momento, um momento de celebração, um momento de reunião para recebermos o professor Ludovico, que honra esta instituição, que vem nos trazer novidades em perspectiva, um pensar novo a partir do trabalho em plataformas, mas também estamos fazendo uma função institucional importante de abrir o ano acadêmico da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, com papel institucional, mas, acima de tudo, um papel que nos é muito caro, um papel destinado à formação, à informação, à preparação de pessoas para o trabalho. Uma escola pensada inicialmente a partir da necessidade de formar e informar juízes, prepará-los para a jurisdição mais ampla, mais exauriente, mais sensível, mais atual com seu tempo. Mas percebemos que o esforço vai além, e fazer uma justiça do trabalho grande importa em capacitar também as demais pessoas que, ao lado dos juízes, tornam esta instituição particularmente notável. Estamos a formar assessores, servidores de todos os níveis e pessoas com as quais nós contamos para a prestação jurisdicional eficiente. O tribunal precisa de gestão, o tribunal precisa de projetos, o tribunal precisa de uma administração eficiente. E a escola judicial mira em todas essas direções. Temos cursos que já estão em andamento, a abertura do ano acadêmico é uma abertura simbólica, marcante para este momento, os cursos já começaram, nós estamos muito atentos às diretrizes do CNJ, do CSJT, da ENAMAT, perspectivas em amplo espectro para a justiça como um todo e para o nosso vetor de atuação principal.
além da função jurisdicional, além dos temas de direito estrito sensu, estamos a nos ocupar com formação de temas ligados à pauta do momento. Nós tratamos de inserção de pessoas com deficiência, nós tratamos de igualdade de gênero, nós tratamos de laicidade do Estado. São todas políticas públicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e que a gente administra no âmbito interno. Mas fazer escola, como bem disse o excelentíssimo senhor presidente, é muito mais do que instruir. Nós formamos pessoas, nós queremos pessoas que estejam sensíveis aos temas que estão em apreço. Cada processo tem a sua história, cada processo tem o seu drama, e a gente precisa gerar soluções que sejam adequadas, que sejam cômodas, que sejam agradáveis às pessoas, ou ao menos aceitáveis, mediante um processo que seja suficientemente participativo, comparticipativo, que haja espaço de democraticidade, que haja acesso à justiça com liberdade probatória e, acima de tudo, uma fundamentação adequada das decisões judiciais. E por que não dizer que sejam elas prestadas em tempo adequado, que é o grande clamor por parte da sociedade e que nós estamos a conseguir atender em tempo universalmente muito razoável, muito bem aceito por todos aqueles que estudam o processo numa perspectiva comparada com outros valores de gestão judiciária. Então, vejam, por todas essas razões, nós nos sentimos engalonados de receber o professor Ludovico, que irá falar sobre a forma como as plataformas digitais tratam do trabalho em uma projeção do presente para o futuro. Qual é efetivamente o futuro do direito do trabalho? E não poderia estar em melhores mãos. Quero lembrar aos presentes que o professor Ludovico é professor de Direito do Trabalho e Previdência Social nos cursos de graduação, mestrado e doutorado na Universidade de Milão. Doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de Bolonha. É também especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Parma. Graduado em Direito pela Universidade de Milão, membro da Associação Italiana de Direito do Trabalho e Seguridade Social, membro correspondente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro ainda da Comissão de Certificação dos Contratos de Trabalho da Universidade de Roma. Sua Excelência é um amigo do Brasil de longa data, que conhece o nosso país, que fala português perfeitamente, que anuiu ao nosso convite para estar conosco na tarde de hoje, prontamente, e por certo, tem muito a colaborar, tem muito a ampliar a nossa perspectiva de pensamento, a nossa forma de ver e encarar o mundo, e que esse ensinamento possa ser útil para a nossa prestação jurisdicional. Agradeço imensamente a presença do professor Ludovico virtualmente, mas não por isso mais distante de nós. Sua presença é muito cara, muito estimada e nos é fraternalmente próxima. Muito obrigado, professor Ludovico. Com a palavra, o palestrante, professor doutor Giuseppe Ludovico. Muito obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Uma honra poder falar aqui nessa prestigiadíssima Escola Judicial da Terceira Região. Um agradecimento para isso particular ao presidente do tribunal, ao meu amigo Vitor Salino, todo o plenário e toda a Escola Judicial da Terceira Região. Estamos falando à distância, mas, obviamente, agradeço muito de forma presencial. O título do meu relatório é Direito do Trabalho e Tecnologia nas Relações Laborais, nas relações trabalhistas. Estamos falando, obviamente, de um assunto que é objeto de um debate mundial, ou seja, como a evolução tecnológica está mudando as relações jurídicas entre o empregador e o trabalhador.
nos últimos anos, se assistiu no debate jurídico de qualquer país a uma atenção particular sobre esse assunto. Todos os países, todos os debates de cada país está falando de como a tecnologia está afetando os esquemas jurídicos. Já isso é uma particularidade. Estamos falando de um debate mundial. Geralmente, todos os doutrinadores estavam acostumados com debate nacional. E já isso é muito importante para entender a importância desse problema. Mas daqui o possível mal-entendido também, ou seja, o mal-entendido que o avanço tecnológico seja uma questão nova para o direito do trabalho, ou seja, uma questão recente, uma questão que caracteriza o debate jurídico atual. Sem dúvida, como veremos, a questão tem muitos perfis de novidade, sobretudo no que diz respeito à rapidez da evolução tecnológica. Mas, além da rapidez da evolução tecnológica, se vamos olhando na tecnologia, a primeira pergunta necessária é se a relação entre a tecnologia e o direito do trabalho seja algo de novo. Podemos falar que a relação entre o direito do trabalho e a tecnologia é somente uma questão moderna. Somente depois a resposta a essa pergunta podemos aprofundar a relação atual entre o direito do trabalho e as novas tecnologias digitais. Então, antes de tudo, temos que especificar que o progresso tecnológico por si só é um fator que não é distante de forma alguma do direito do trabalho. Pelo contrário, o progresso tecnológico representou a principal característica genética do direito do trabalho. Vamos pensando na primeira revolução industrial. Se pensamos na primeira revolução industrial, que determinou o contexto socioeconômico em que nasceu a norma trabalhista, que provocou o surgimento da norma trabalhista. Então, a primeira revolução industrial foi, sobretudo, uma difusão de métodos de produção mais eficiente. Ainda mais, a revolução industrial foi um avanço tecnológico. Então, o seu direito do trabalho é a consequência da revolução industrial. A revolução industrial é sobretudo, um avanço tecnológico. Podemos afirmar, sem dúvida, que a origem mesma do direito do trabalho está intimamente ligada com a tecnologia. Ainda mais, o progresso tecnológico, a evolução tecnológica, na opinião de muitos economistas, muitos prestigiados, importantes, não dos economistas, simplesmente o Schumpeter, para outros. Então, para a maioria dos economistas, há muito tempo, o progresso tecnológico representa uma característica distintiva dos processos de produção capitalistas. É o avanço tecnológico que, na sua natureza cíclica, caracteriza o sistema capitalista. Então, podemos dizer que a natureza cíclica implacável do progresso tecnológico é algo de genético para o sistema capitalista. Então, embora as últimas tecnologias tenham, como se verá, despertado maior interesse no debate científico, na verdade, as mudanças trazidas pelo progresso tecnológico no conteúdo qualitativo da prestação de trabalho
e, mais em geral, nas organizações das atividades de trabalho. É a irreversibilidade do progresso tecnológico como elemento endógeno do sistema capitalista, então representa um fato adquirido pela ciência econômica. E a ciência econômica tem destacado há muito tempo essa natureza cíclica, como já disse, dos processos de inovação tecnológica gerados pelo sistema econômico. Então, podemos dizer que nas sociedades economicamente mais avançadas, a ciência e a tecnologia são elas próprias a principal força produtiva do sistema capitalista. Então, a questão mais interessante, olhando no lado jurídico dessa situação, é que o direito do trabalho, como qualquer direito, pode somente responder e não antecipar as mudanças sociais causadas pelas transformações tecnológicas. Ou seja, o direito pode só assistir às mudanças e depois intervir para disciplinar, para regular esse tipo de mudança. No mesmo tempo, não podemos dizer que a reação a essas mudanças tecnológicas foi historicamente de desconfiança ou uma reação de fechamento. Por que isso? Pelo menos até os anos 60, estou falando obviamente da Europa, estou falando do meu país, então até os anos 60, a reação também dos estudiosos à evolução tecnológica foi muito positiva. Até os anos 60, a atitude, especialmente por parte dos sindicatos aqui da Itália, foi de reconhecimento da positividade do progresso tecnológico, com a consequência que a posição predominante na época, por muito, e depois por muito tempo, foi simplesmente de equilibrar, por um lado, a necessidade do progresso tecnológico e, por outro, as suas repercussões sobre os trabalhadores, de modo de equilibrar as duas coisas. Então, até os anos 60, 70, a reação diante da evolução tecnológica foi muito positiva, sobretudo para a saúde e a segurança do trabalho. É suficiente comparar as regras de saúde e segurança de um século atrás e depois o que aconteceu para entender que o avanço tecnológico trazia muitos efeitos positivos no mundo do trabalho. O que muda agora? Nesse momento histórico, é sobretudo a velocidade e o conteúdo das inovações tecnológicas que vão representando um problema. E, por isso, até os anos 60 e 70, a rapidez da evolução tecnológica não foi tal de provocar questões com as regras fundamentais do direito do trabalho ou com a capacidade do mercado do trabalho de administrar os efeitos da mudança, de absorver os efeitos dessa mudança. Por quê? Porque o progresso tecnológico não era tão rápido de impedir, de bloquear qualquer tipo de intervenção. Foi somente com a terceira revolução industrial que deu origem a que foi definida a sociedade pós-industrial, e somente a partir da terceira revolução industrial que a inovação tecnológica começou a ganhar uma velocidade exponencial, produzindo transformações radicais no tecido econômico, social de qualquer país. Transformações radicais que
obviamente, despertaram na doutrina por uma posição não tão positiva como no passado. Então, começa a mudar a avaliação dos efeitos das tecnologias por causa da rapidez da tecnologia mesma. A velocidade da inovação tecnológica é tal que o tempo transcorrido entre uma fase de desenvolvimento econômico e a fase seguinte do desenvolvimento tecnológico vai se reduzindo progressivamente, acelerando dessa forma a sequência que marca a passagem entre uma revolução industrial e a outra. Vamos ver isso. A primeira revolução industrial começou mais ou menos no final do século XVIII. Mais ou menos porque, obviamente, é diferente em cada país. A segunda revolução industrial começou no final do século XIX. A terceira revolução industrial começou no meados do século XX. A quarta revolução industrial, depois 20, 30 anos da terceira revolução industrial. No momento em que estamos falando, hoje, agora, já se fala aqui na Europa, foi publicado um documento muito interessante da Comissão Europeia, já se fala da quinta revolução industrial. Não acabamos de falar da quarta, já se fala da quinta revolução industrial como consequência da difusão do metaverso, como consequência da difusão do robô colaborativo, ou seja, os cobo, ou seja, um robô que trabalha junto com o homem trabalha junto com o robô. Então, esse crescimento exponencial prolongado da tecnologia, da evolução tecnológica, é um fenômeno intimamente ligado às características e à capacidade da tecnologia da informação, da tecnologia digital, da eletrônica. Esse tipo de tecnologia tem um crescimento exponencial prolongado e na natureza dessa tecnologia, esse crescimento exponencial prolongado. Essa rapidez das novas tecnologias são bem explicada com a lei de Moore. A lei de Moore, segundo a qual a complexidade e a capacidade de um microcircuito eletrônico geralmente dobra em cada 18 meses e depois quadruplica em cada 3 anos. Então, se a tecnologia não é uma novidade para o direito do trabalho, sem dúvida, essa rapidez é uma novidade, não só para o direito do trabalho, obviamente, mas não estamos falando disso. Então, o que muda em comparação ao passado não é a tecnologia, não é o avanço tecnológico, mas a rapidez do avanço tecnológico. Por causa dessa capacidade de evolução, surgiu, então, antes de tudo, a dificuldade de fornecer uma definição suficientemente precisa do termo novas tecnologias. De que estamos falando? Novas tecnologias pode ser um termo, uma expressão que se refere a ferramentas muito diferentes. Computadores, aplicações informáticas, rede de telecomunicação, sistema de automação industrial, microprocessadores, robótica, biotecnologia e, ainda mais, a soma de todas essas tecnologias vai produzindo outra tecnologia. Então, essa produção produziu efeitos evidentes sobre a relação trabalhistas. Em verdade, já no começo da terceira revolução industrial, muitos importantes doutrinadores, pelo menos aqui na Itália, estou falando de Massimo D'Antona, de Veneziani,
começaram a falar, estamos falando dos anos 80 do século passado, eles começaram a falar da crise dos paradigmas, ou seja, da crise das noções jurídicas do direito do trabalho. Essa crise dos paradigmas, na verdade, afeta também o direito civil. Mengoni, Natalino Hirti falam de crises dos paradigmas também no direito civil. Mas no direito do trabalho, a crise das noções começou a se manifestar com o surgimento, de um lado, de formas de autonomia imperfeita, de formas de dependência econômica, de parasubordinação, que é uma categoria que aqui conhecemos bem. Ou seja, formas de autonomia caracterizadas pela fraqueza do prestador de serviço. Tudo isso fora da esfera trabalhista tradicional protegida pelo legislador, que olha para a subordinação, confirmando dessa forma uma perene sensação de insuficiência da noção de subordinação. Noção de subordinação como chave exclusiva para entrar no direito do trabalho, para a aplicação das proteções trabalhistas. Entretanto, a crise dos paradigmas não afetou apenas a distinção entre subordinação e autonomia, mas, sobretudo, também o lado interno da subordinação, em razão da possibilidade oferecida pelas novas tecnologias digitais de livrar o serviço, o desempenho das típicas coordenadas espaço-temporais do emprego subordinado. Não é mais necessário trabalhar em um lugar determinado, em um tempo determinado. As tecnologias digitais permitem de trabalhar, como fala o OIT, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, o significado profundo da subordinação começa a mudar. No debate italiano, já nos anos 80, como estava falando, a doutrina italiana falava da perda de centralidade das chamadas regras aristotélicas do direito do trabalho, ou seja, a unidade do lugar do trabalho, do tempo do trabalho e das modalidades do desempenho da atividade trabalhista. Esses autênticos mitos da sociedade industrial, esses autênticos mitos do direito do trabalho subordinado, sobre os quais foi construída a legislação trabalhista. Então, esses autênticos mitos começaram a perder importância, graças à capacidade do fator tecnológico de afetar profundamente as coordenadas fundamentais da atividade do trabalho subordinado. Ou seja, como já disse, o tempo, o lugar é a forma do desempenho. O desvio mais evidente das coordenadas espaço-temporais tradicionais começou a se manifestar com as primeiras formas de teletrabalho, aqui mais ou menos nos anos 90 do século passado. E o teletrabalho começa a revelar uma subordinação de conteúdos mais evanescentes em comparação ao trabalho tradicional na empresa, no lugar da empresa. Nesse sentido, como a doutrina italiana já falou, praticamente 40 anos atrás, o progresso tecnológico dissolve não apenas o paradigma do local de trabalho que caracteriza a sociedade industrial, mas também muda o como do desempenho, por meio de concepções mais flexíveis do tempo do trabalho. Mas a digitalização da economia produziu efeitos importantes, não somente sobre as características espaciais e temporais do trabalho subordinado, mas, antes de tudo, sobre o conteúdo qualitativo do trabalho, ao ponto de afetar o significado mesmo tradicional do conceito de subordinação.
Estas razões podem ser encontradas no que foi definido como a principal característica do salto evolutivo que definiu a passagem da sociedade industrial à sociedade pós-industrial. Ou seja, a centralidade não mais do lugar do tempo do trabalho, mas a centralidade do conhecimento como recurso econômico principal, como fonte, essa mesma central da produtividade do sistema econômico. Com as tecnologias da informação, com as tecnologias digitais, o recurso essencial virou a informação mesma. É o conhecimento que é comercializado como qualquer outro produto industrial. Assim, o verdadeiro núcleo, o polo coagulante da empresa é a inovação, o know-how, o conhecimento também dos trabalhadores. Com efeito que nessa nova sociedade tecnológica do know-how, do conhecimento, é a posse do conhecimento mesmo que vira um instrumento de poder. Assistimos assim a um abismo cada vez maior na área do trabalho entre os trabalhadores que, independentemente da natureza formal do vínculo trabalhista, dominam a informação e a tecnologia, e os trabalhadores que sempre, de forma independente da natureza formal do vínculo, são dominados pelas tecnologias organizadas por outros. Essa crescente polarização do mercado do trabalho, que vai se acentuar, sem dúvida, na evolução futura do mercado do trabalho, mostra claramente como não é a inovação tecnológica que determina a alteração das características típicas da subordinação e da autonomia, mas sim a capacidade do trabalhador de controlar o processo de produção tecnológica. O fator decisivo, em poucas palavras, não é a tecnologia, mas a relação de domínio ou de dependência que o trabalhador vai estabelecendo com a tecnologia. Chegamos assim a um ponto fundamental da questão. A origem da relação histórica e jurídica entre a técnica, por um lado, e a distinção entre subordinação e autonomia, por outro lado. Já disse que a evolução tecnológica sempre acompanhou a evolução do direito do trabalho, a partir da primeira revolução industrial, que foi, como disse, antes de tudo, uma revolução tecnológica. Então, temos que aprofundar o papel que a tecnologia teve na elaboração da noção de subordinação e das consequências na distinção entre trabalho subordinado e autônomo. Então, se a tecnologia não é algo de novo, qual foi o papel da tecnologia no surgimento da noção de subordinação? Como sabem, o significado jurídico da subordinação foi elaborado entre os primeiros pelo doutrinador italiano e milanês também, Ludovico Barassi. Depois, esse significado foi recebido na Europa e no mundo. Em 1901, no livro intitulado O Contrato de Trabalho, uma novidade absoluta na época, o Barassi tentou de indicar o conteúdo técnico desse contrato, a característica técnica desse contrato. No então debate europeu, muitos doutrinadores tentaram de identificar o trato característico da subordinação desse novo tipo de contrato na época, na condição de fraqueza socioeconômica do trabalhador. Enquanto o Barassi preferiu recusar, em coerência com a impostação jurídica civilista dele, preferiu recusar o critério econômico e social para identificar um critério jurídico. Esse critério jurídico foi encontrado na heterodireção da prestação, ou seja, na prestação dirigida pelo credor, ou seja, pelo empregador. Mas qual foi o significado histórico desse critério? Porque
Estamos falando há mais de um século de heterodireção da prestação. E qual é a relação entre esse tipo de significado jurídico e a tecnologia? Vamos encontrar alguns perfis muito interessantes nessa área. O trabalho não surgiu com a Revolução Industrial, pois o trabalho por si só não surgiu com a Revolução Industrial. Sempre existiu em sentido lado o trabalho na história da humanidade. O que a Revolução Industrial produziu foi uma ruptura dentro da categoria do trabalho, que a partir daquele momento será dividido entre trabalho subordinado e trabalho autônomo. Qual papel teve a tecnologia nessa distinção, nessa ruptura? Segundo muitos historiadores, estou pensando em Max Weber, estou pensando em Sombart. Então, segundo eles, foi exatamente a diferente relação com a técnica a produzir essa distinção. Em particular, ao contrário do empregador, que cumpre a sua vocação detendo o controle da tecnologia, utilizando a mesma tecnologia segundo os fins que ele mesmo escolhe para a atividade produtiva, o trabalhador subordinado realiza um serviço que, pelo contrário, é instrumental. É instrumental em duplo sentido. Instrumental no fim e no resultado produtivo. Porque tanto o fim, bem como o resultado produtivos, são decididos pelo empregador. Então, as modalidades também da produção, ou seja, as características tecnológicas da produção, são decididas pelo empregador. Somente o empregador tem o domínio da tecnologia na sua qualidade de organizador dos fatores produtivos, entre os quais está também a mão de obra do trabalhador. Uma mão de obra que pode ser alienada e heterodirecionada, porque depende, tecnologicamente falando, da escolha produtiva e organizativa do empregador. Então, essa origem da subordinação é confirmada também num outro discurso. Segundo muitos historiadores, após a época média e antes da Revolução Industrial, pelo menos aqui na Europa, em alguns países mais desenvolvidos na época, o trabalho artesanal começou a mudar de forma profunda. Alguns sócios com maiores recursos econômicos começaram a desenvolver uma relação diferente com a técnica de produção. As pesquisas, muitas pesquisas, falam de segredos tecnológicos bem guardados por alguns sócios artesanos. Assim, os sócios com maiores recursos começaram a assumir um papel diferente do que os sócios com menores recursos, cuja atividade assumiu, dessa forma, um caráter meramente instrumental em relação à organização decidida pelos outros sócios, pelos sócios com maiores recursos tecnológicos. Essa relação entre a técnica e a subordinação depois foi esquecida por muito tempo. A proteção trabalhista foi alargada, aplicada às categorias de trabalhadores juridicamente subordinados, mas não sempre tecnologicamente dominados. Foi uma evolução natural do sistema econômico, obviamente, mas após mais de um século, as transformações tecnológicas vão reabrindo agora a questão da relação entre subordinação e técnica. Então, na área do trabalho tecnicamente dominante e altamente especializado, formado, as transformações levam uma maior autonomia individual do empregador, a uma emancipação do empregador dos vínculos da subordinação, a uma diminuição da importância do tempo e do lugar do trabalho, como critérios de cumprimento da obrigação, critérios que vão se substituindo com o critério da realização de um resultado.
Pelo contrário, para os trabalhadores que são dominados pelo processo tecnológico, então estamos falando dos trabalhadores com menor níveis de formação, com menor especialização, então a subordinação para eles, em razão da tecnologia, a subordinação não somente não diminuiu, mas aumentou em razão da maior invasividade do instrumento tecnológico. Para essa categorias de trabalhadores que são subordinados como outros, mas como estamos vendo, a tecnologia vai trazendo efeitos bem diferentes. Então, para os trabalhadores que são dominados de menor níveis de formação, as novas tecnologias não trouxeram uma emancipação alguma da subordinação, da restrições da subordinação. Pelo contrário, para eles, a subordinação está aumentando a sua intensidade, graças ao instrumento tecnológico. Então, a evolução tecnológica levou à mesma fratura dentro da área do trabalho autônomo, dentro da área do empreendedorismo, que não expressa mais necessariamente uma relação de domínio com o próprio processo tecnológico e produtivo. Então, diante dessas diferentes relações com a técnica, precisamos de um critério novo de aplicação das proteções trabalhistas, ou podemos recuperar o sentido histórico original da relação entre subordinação e técnica? Ao final, o que é a noção de subordinação? É o fim da nossa disciplina ou é somente um instrumento, uma ferramenta para a aplicação dela? A resposta, obviamente, é no segundo sentido. Na elaboração doutrinária da origem, como já dito acima, a heterodireção foi o critério técnico-jurídico elaborado em oposição ao critério econômico-social para indicar o contrato de trabalho subordinado. Aquele critério identificou o contrato. E ainda assim, podemos ainda falar de heterodireção como único critério de identificação da subordinação para a aplicação das proteções trabalhistas. Hoje, a relação de subordinação com a técnica, como já vimos, não é mais uma característica típica do chamado trabalho subordinado, pois encontramos condições iguais de domínio da técnica organizadas por outros também na área do trabalho autônomo. O trabalho autônomo, alguns trabalhadores autônomos, são dominados pelas técnicas de outros, assim como alguns trabalhadores subordinados. E, da mesma forma, alguns trabalhadores autônomos dominam a técnica, assim como alguns trabalhadores autônomos. Vamos ver esse critério. Então, por exemplo, no chamado teletrabalho, podemos afirmar que nessa categoria estão incluídos trabalhadores muito diferentes, pois essa tecnologia que é bem difundida, durante a pandemia, por exemplo, milhões de trabalhadores aqui continuaram trabalhando da mesma forma da época anterior, simplesmente sem ir ao lugar de trabalho. Então, o tempo do trabalho não são mais critérios identificativos da subordinação. O importante, ao final, é quem decide o lugar e o tempo de trabalho. Então, no teletrabalho, o legislador italiano começou, como vamos a ver, a novidade, começou a receber, começou a interpretar a novidade. Introduziu uma disciplina muito interessante, que abrange na mesma categoria tanto os trabalhadores que não têm controle algum sobre a prestação, bem como os trabalhadores que podem decidir a modalidade da prestação. A diferença, obviamente, depende do nível de formação e da capacidade profissional do trabalhador. Em particular, em 2017, com a Lei número 81, o legislador italiano adotou uma disciplina específica para o chamado lavoro agile, ou seja, o trabalho ágil. A definição legislativa desse tipo de trabalho é a seguinte: modalidade de execução da relação de trabalho por fases,
ciclos e objetivos, sem vínculos precisos de horário ou local ou lugar de trabalho. As atividades são realizadas, em parte no interior da empresa, em parte no exterior da empresa, sem lugar fixo de trabalho. A lei exige simplesmente um acordo entre o empregador e o empregado para disciplinar, para regulamentar as modalidades da atividade. A parte mais interessante no discurso que estamos fazendo, a parte mais interessante da lei são os efeitos sobre o conceito tradicional de subordinação, pois o acordo individual do trabalho ágil pode regular as formas do exercício do poder diretivo, a forma de exercício é o exercício do poder de controle do empregador, bem como do poder disciplinar dele. Em poucas palavras, estamos falando de uma forma especial de subordinação que prevê a possibilidade para os trabalhadores de limitar ou excluir os poderes organizativos do empregador. Algo de muito, muito particular, se vamos olhando na noção clássica de subordinação. Obviamente, qual é a diferença? A diferença é que o empregado que tem uma força contratual suficiente, ou seja, tem o domínio das informações, da tecnologia, tem um nível profissional muito alto, pode impor ao empregador uma limitação dos poderes típicos dele. Então, na área da subordinação, vão surgindo situações que são, por um caso, mais típicas do trabalho autônomo, por outro caso, estamos assistindo a uma subordinação mais profunda para os trabalhadores de nível menor. O que está acontecendo, então, na área da autonomia? Estamos falando da chamada gig economy, ou seja, a economia das plataformas, a área mais significativa para esse tipo de discurso que estamos fazendo. Quando falamos de trabalho na gig economy das plataformas, estamos falando de atividades físicas tradicionais que são desenvolvidas por meio de uma plataforma informática. Ou seja, o conteúdo da prestação não é algo de novo, é o instrumento da plataforma que é a novidade nesse tipo de relação. Em primeiro lugar, na Europa, a primeira questão levantada pelo serviço do Uber foi a compatibilidade desse sistema com as regras da atividade do transporte público. A Corte de Justiça, com uma sentença de 20 de dezembro de 2017, afirmou que o serviço de intermediação do Uber representa um serviço de transporte, não apenas uma atividade informática, e, portanto, se enquadra no poder dos Estados-membros limitar a concorrência por meio da concessão de regimes especiais. Então, é por essa razão que o Uber, por exemplo, não pode ser considerado apenas um intermediário. É por essa razão também, porque trata-se de uma atividade de transporte que em muitos países europeus, inclusive a Itália, o Uber não pode ser utilizado, porque faltam as autorizações para exercer esse tipo de atividade. Nos últimos anos, nos principais centros urbanos italianos, além do Uber, se espalharam rapidamente plataformas que vão oferecendo serviços de entregas de bens, exatamente como no Brasil, através de aplicativos, Foodora, Deliveroo, Just Eat, Glovo. Então, são entregas de alimentos, de bens, que são efetuadas por motoboy ou com mais frequência com bicicleta. Em termos ocupacionais, embora seja muito difícil quantificar exatamente o número dos entregadores, ou seja, dos riders, trata-se provavelmente, aqui na Itália, de 20 mil trabalhadores.
Segundo Eurofound, na Europa, a cota dos trabalhadores envolvidos nas plataformas são mais ou menos os 0,5% do mercado do trabalho europeu. O verdadeiro elemento comum dos modelos organizativos de todas as plataformas é representado pelo fato que os contratos, os convênios entre plataforma e trabalhador afirmam a natureza autônoma do trabalhador, da relação de trabalho. Segundo as empresas gestoras das plataformas digitais, a atividade desenvolvida é somente de intermediação entre o trabalhador e o consumidor, entre o trabalhador e o cliente. Mas estamos falando, se vamos utilizar o critério da relação com a técnica, e não somente o critério da heterodireção da prestação, então estamos falando de trabalhadores que são tecnologicamente dominados por outros. É por isso que o legislador italiano, como muitos outros legisladores, interveio nessa área. O legislador italiano, em 2015, com o Decreto Legislativo 81, introduziu uma nova disposição específica sobre o trabalho, não heterodirigido, mas heterorganizado, prevendo que, a partir do 1º de janeiro de 2016, se aplica a disciplina da subordinação, do trabalho subordinado, também às prestações de trabalho cujas modalidades são organizadas pelo contratante quanto ao tempo e ao lugares de trabalho. O que é essa nova noção de heterorganização? Uma nova noção. Segundo uma parte da doutrina italiana, a heterorganização representa algo a menos se comparada com a heterodireção que caracteriza o trabalho subordinado, mas algo a mais se comparada com a autonomia que caracteriza o trabalho autônomo. Então, temos, assim, duas chaves de aplicação das proteções trabalhistas. A heterodireção clássica, tradicional, do trabalho subordinado, mas também a heterorganização. Heterorganização do trabalho autônomo que leva à aplicação da disciplina do trabalho subordinado. Entretanto, depois desse decreto, em 2019, com outro decreto número 101, o governo emanou a primeira específica disciplina legal na Itália de proteção de entregadores das plataformas digitais. O que fez esse decreto? Mudou a disposição do decreto anterior de 2015, alargando o significado da heterodireção. Em primeiro lugar, eliminou a referência aos tempos e aos lugares de trabalho e introduziu também uma previsão, uma disposição explícita que prevê que esse tipo de regra, ou seja, a aplicação da disciplina do trabalho subordinado em caso de heterorganização, essa disposição se aplica também quando as modalidades de execução da prestação sejam organizadas através de plataformas informáticas. Nesse ponto, então, podemos voltar ao discurso que foi ilustrado acima. Qual é o critério fundamental pelo qual o legislador italiano aplicou a mesma disciplina ao trabalhador autônomo e ao trabalhador autônomo das plataformas? Se vamos olhar no fundo da questão, vimos que, ao final, os trabalhadores das plataformas não têm controle algum da organização, ou seja, não têm controle algum da tecnologia das plataformas, dos algoritmos. Nesse sentido, a extensão da disciplina é coerente com o significado histórico original da subordinação. Subordinação entendida como dominação da técnica sobre o trabalhador, técnica organizada por outros, organizada pelo empregador. Em particular, vamos olhar dentro dessa questão. O que é o algoritmo? O algoritmo não é
nada de objetivo neutral. Pelo contrário, os algoritmos são o resultado das escolhas do empregador. Representam o instrumento de organização da atividade da empresa, na mesma forma de qualquer outra ferramenta material. Os algoritmos vão distribuindo ocasiões de trabalho em razão de específicos critérios que são decididos pelo empregador mesmo. E são também potencialmente capazes, esses critérios, de criar tratamentos diferentes, pois, não tendo em conta das razões da recusa do serviço pelo entregador, esse tipo de critérios vão excluindo os trabalhadores que não aceitam a entrega, sem distinguir a razão da decisão do trabalhador. Pode ser a participação na greve, pode ser uma doença, pode ser atendimento dos filhos. Então, as plataformas não distinguem a razão pela qual o entregador não aceitou o serviço, excluindo ele para as ocasiões seguintes. Então, duas sentenças de tribunais italianos condenaram as plataformas digitais para mudar o algoritmo, avaliando o algoritmo como um instrumento de organização tecnológica da atividade, exatamente como qualquer outro tipo de instrumento de organização. Não somente isso, o decreto de 2019 que estava falando proíbe a empresa gestora das plataformas de reduzir as oportunidades de trabalho em caso de não aceitação do serviço pelo entregador. Então, a mesma evolução está acontecendo na Europa, na França, no Portugal, na Espanha. A maioria das plataformas digitais estão sendo avaliadas, enquadradas, qualificadas como qualquer empresa. Então, é o serviço prestado pelo entregador como um trabalho subordinado, embora ele pode decidir quando o lugar de trabalho, tudo isso não tem mais importância. A importância é quem detém o controle da tecnologia. O mesmo aconteceu ao nível geral da Europa. Além da Diretiva Europeia 1152 sobre condições de trabalho transparente e previsível, que prevê algumas proteções interessantes para os trabalhadores da plataforma. Mais especificamente, em 9 de dezembro de 2021, a Comissão Europeia publicou uma proposta de diretiva sobre o trabalho com plataformas digitais. A proposta é dividida em 6 capítulos e identifica 3 diretrizes para a melhoria das condições de trabalho da plataforma. Em primeiro lugar, a correta qualificação do vínculo trabalhista com acesso às proteções típicas do trabalho subordinado. O fornecimento de informações para a transparência do algoritmo utilizado pelas plataformas digitais. Em terceiro lugar, o monitoramento do trabalho via plataforma digital para a aquisição do poder público, para a aquisição de mais informações sobre esse tipo de fenômeno. Então, a proposta de diretiva prevê uma presunção legal de existência da relação de trabalho entre a plataforma de trabalho digital e a pessoa que trabalha para a plataforma. Não somente isso, a proposta de diretiva exige também que as plataformas informem os trabalhadores sobre a utilização e as principais características do sistema automatizado de monitoração, do sistema automatizado de tomada de decisões utilizado para tomar ou apoiar decisões que
vão afetando as condições de trabalho. Então, uma monitorização dos algoritmos. Não só isso, a proposta de diretiva também salvaguarda o direito dos trabalhadores da plataforma sobre decisões do sistema automatizados. Por que a plataforma, o algoritmo, vai excluindo alguns trabalhadores ou outros em razão de critérios que têm que ser transparentes. Numa perspectiva mais ampla também, não podemos não falar do regulamento sobre a inteligência artificial, que foi proposto também sempre pela Comissão Europeia em 21 de abril do ano passado. A proposta foi criticada por muitos e por muitas razões, mas, num pouco tempo à disposição, podemos dizer que o regulamento proposto pela Comissão Europeia classifica os produtos que utilizam totalmente ou parcialmente software de inteligência artificial em razão do risco do impacto negativo sobre direitos fundamentais, como dignidade humana, liberdade, igualdade, democracia, direito à não discriminação, proteção de dados, em particular saúde e segurança. Então, quanto mais o produto, quanto mais o software for capaz de colocar em risco esses direitos, mais rígidas serão as medidas tomadas para eliminar ou mitigar o impacto negativo sobre os direitos fundamentais, até e inclusive a proibição dos produtos. Então, qual é o significado geral de toda essa evolução? Diante da evolução tecnológica, podemos continuar a interpretar a realidade na mesma perspectiva da distinção formal, jurídica, entre autonomia e subordinação? Não é a mesma tecnologia, segundo muitos pensadores, Heidegger, Weber, Severino, não é a mesma tecnologia que desenvolve uma diferente relação de domínio ou de dominação com a pessoa e também com os trabalhadores. Então, na origem do direito do trabalho, na origem da noção de subordinação, foi esse tipo de diferente relação com a técnica que inspirou historicamente esse tipo de noção, da noção da subordinação. Subordinação historicamente gerada pela subordinação com a tecnologia do empregador, com a tecnologia da empresa. Ao longo do tempo, esse tipo de sentido foi esquecido. Foi esquecido porque a subordinação, as proteções trabalhistas, foram aplicadas a muitas categorias de pessoas, não sempre com perfil de fraqueza tecnológica. Mas agora, depois de mais de um século, não podemos não dizer que a evolução jurídica europeia, mas também em muitos outros países, no Brasil, nos Estados Unidos, muitos juízes estão aplicando, estão reconhecendo a subordinação dentro de relações que não têm não tem a mesma aparência da clássica relação de subordinação. Então, qual é o critério? O critério é a relação de domínio com a técnica. No mesmo discurso, dentro da subordinação jurídica, estamos assistindo a espaços de autonomia do trabalhador subordinado, espaços de autonomia graças ao poder contratual dele, graças ao fato que ele pode, em relação dos seus níveis de formação, pode utilizar a flexibilidade de lugar, do tempo do trabalho. Mas a mesma flexibilidade pode aumentar a intensidade da subordinação quando o trabalhador não tem poder contratual, ou seja, quando o trabalhador não tem controle da tecnologia, não tem controle da informação, não tem controle do processo tecnológico.
Então, ao final desse discurso, estou trazendo aqui, obviamente, resultados de uma minha pesquisa que de alguns anos. Então, eu acho a evolução tecnológica que está claramente demonstrando, a evolução jurídica que está claramente demonstrando isso, o novo critério, um dos novos critérios para distinguir os trabalhadores que merecem de proteção dos trabalhadores que não têm necessidade de proteção. Então, essa distinção não é mais o critério da heterodireção, é o critério, pelo menos, da heteroorganização da prestação, ou seja, quem detém o controle da tecnologia. Se o controle da tecnologia se o trabalhador não tem controle algum da tecnologia utilizada no desempenho da prestação, então aquele trabalhador, sem dúvida, é um trabalhador subordinado que, em razão da fraqueza contratual, merece a proteção trabalhista. Também para os trabalhadores que são formalmente autônomos, mas que igualmente não têm controle algum da tecnologia. Não é, ao final, nada mais, não é, ao final, algo de novo. É o sentido histórico original do critério da subordinação, que foi esquecido por muito tempo, mas agora é a evolução tecnológica que está novamente colocando todo o sistema ao mesmo ponto inicial. Então, a nossa pergunta não será mais quem é subordinado e quem é autônomo, mas se o trabalhador tem, ou menos, o controle da tecnologia e do processo tecnológico da empresa. Muito obrigado pela atenção. Para a condução das perguntas, convidamos Sua Excelência, a desembargadora segunda vice-presidente, ouvidora e diretora da Escola Judicial do nosso regional, doutora Rosemary de Oliveira Pires Afonso. Boa tarde a todos e todas. É com muita satisfação que faço meu pronunciamento. Em primeiro lugar, agradecendo ao professor Dr. José Ludovico pela brilhante e esclarecedora e, mais ainda, perturbadora apresentação. A par de nós sabermos dos tantos impactos da tecnologia, de nós sabermos da luta que travamos já há muito sobre os valores e desvalores da subordinação e da autonomia, de fato, o nosso professor nos apresenta colocações que nos desconfortam, o que é muito bom, do ponto de vista da ciência, o que é muito bom. Mas, seguindo os cumprimentos, eu faço o meu cumprimento inicial ao nosso querido presidente, doutor Murhalen, ao nosso coordenador Vitor Salino, juntamente com o secretário Leonardo Assis Silveira, que conseguiram promover essa nossa tarde de festa intelectual, eu ponho assim, ao colega da direção, o doutor Fernando, desembargador Fernando Rios, que veio aqui, e em razão exatamente dessa atenção do presencial, eu faço também um cumprimento muito, muito carinhoso, muito afetuoso a todos que estão aqui compondo não só o plenário, mas em especial a nossa mesa. Então, aqui a colega Juliana Vignoli, o colega Alexandre, a colega Raquel, o colega e hoje juiz auxiliar da presidência Renato, e ao doutor também colega Vitor Pombo. Mas, professor Ludovico, que beleza! Enquanto o senhor falava, evidentemente o senhor não ia perder seu tempo vendo o que eu fazia, mas eu posso dizer ao senhor que escrevi 4, 5 folhas de tantas anotações. E veja, o meu estudo em mestrado e doutorado foi exatamente sobre esse problema crucial na nossa ciência do direito do trabalho, do direito do trabalho, sobre subordinação e autonomia, que evidentemente atravessa o problema maior de qual a teoria de pessoa na centralidade valorativa axiológica do direito. A que pessoa nós queremos dedicar os nossos estudos e as nossas melhores intenções?
Que pessoa impactada pelas tecnologias estaremos estudando para lidar com a questão da tutela protetiva que cabe ao direito realizar? Então, quando eu assisto o senhor dizendo expressões como estamos em crise dos paradigmas, precisamos fazer uma revisão porque as concepções são mais flexíveis, em especial na subordinação, porque a subordinação hoje não tem mais aquele lastro sequer de Barassi, Ludovico Barassi, trazendo uma visão de um conceito técnico e não apenas econômico. Eu vou dizer para o senhor que eu acho que é econômico sim, porque ninguém se subordina senão por uma necessidade econômica, mas tudo bem, nós passamos depois da técnica para uma visão jurídica da subordinação, e o senhor diz, não, agora é outra, agora a visão é da subordinação tecnológica. Nós vamos mudar os paradigmas e, por isso, será trabalhador subordinado aquele que não detiver o controle tecnológico do seu trabalho. Embora o senhor faça aí uma distinção muito bem adequada, e eu vi aí pela sua indicação da legislação e das diretivas da Comunidade Europeia, que da Comissão Europeia, que o que se pretende é identificar exatamente os espaços ou as bolhas de uma certa autonomia daquele trabalhador que, sendo mais especializado, tem maior domínio da técnica. Isso é muito interessante, porque no próprio teletrabalho, nós aqui estamos implantando o teletrabalho, estamos com o normativo para apresentar. É evidente que esses nossos servidores, eles têm o controle tecnológico. E como nós ficamos, então, com a visão de uma adaptação ou de uma sintonia, de uma harmonia entre o conhecimento tecnológico, a produção dos resultados e efeitos úteis desse trabalho e, ao mesmo tempo, um controle que, como o senhor mesmo disse, tem que perpassar da parte daquele que é o comandante das ações, ainda que no caso do empregador nós possamos dizer aquele que dirige, organiza e dirige as atividades empresariais, cabe a ele sim, uma visão não só da diretiva do trabalho, como também de uma visão disciplinar. Fico eu aqui pensando o imbróglio que nós vamos passar, porque quem está trabalhando presencialmente, portanto, está sob uma subordinação maior, no sentido de que ele vai sofrer um influxo de disciplina que talvez o de telepresencial não esteja, e isso não me parece algo que se compatibiliza dentro de um princípio de igualdade jurídica. Eu não estou aqui para refazer a sua palestra, e muito menos de fazer uma análise retomando toda a quantidade e conteúdo e profundidade que o senhor nos traz, mas o problema da tecnologia ética, a questão de nós revermos o conceito de Heidegger, né, sobre, que é existencialista, né, um filósofo do século XX, aí, sobre a visão tecnológica da sociedade, isso tudo nos traz uma inspiração enorme. O estudo e a profundidade que o senhor nos apresenta a respeito da sua visão sobre cooperativas de plataformas ou trabalho em plataformas, um esclarecimento mais aprofundado sobre o algoritmo e tudo aquilo que ele representa como controle do trabalho dos empregados, e o sempre embate sobre o valor ou desvalor da autonomia, como eu disse inicialmente, da própria subordinação, tudo me faz crer na certeza de uma boa escolha do nome do senhor, excelência no assunto, para abrir os trabalhos letivos da nossa escola judicial. É exatamente nesse rumo que a escola judicial quer seguir, trazer essa visão dos grandes europeus, dos professores que têm uma visão de mundo, uma visão não só da história do que foi e ainda é o direito do trabalho, mas principalmente do porvir desse direito do trabalho. Quais os desafios que nós devemos nos debruçar e identificar para soluções justas, em que a centralidade axiológica do homem, da pessoa humana, não seja ignorada jamais. Eu agradeço profundamente Vossa Excelência, nesse sentido de excelência, com E maiúsculo, com todas as letras em maiúsculo, em razão dessa possibilidade, dessa tarde maravilhosa que o senhor nos traz. Faço um agradecimento ainda muito especial àqueles que estão nos assistindo pelo YouTube e peço para que todos
identifiquem no site da escola os cursos e os novos eventos que vamos realizar. Professor, eu não vou esquecer do pedido, vamos dizer assim, do doutor Mohalen, de que nós queremos o senhor aqui presencialmente. Nós sentimos todo o calor e dedicação da sua apresentação, mas nós queremos o senhor mais pertinho. Nós sentimos necessidade da sua presença física e, assim que puder, nós vamos dar essa tarefa para o Vitor, e eu tenho certeza que ele, sendo um amigo do senhor, conseguirá trazê-lo. Não só ele, como eu tenho que dizer que o professor e nosso colega desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira me pediu aqui, já que ele não pôde vir presencialmente, que lhe mandasse um abraço fraternal. Outro que também mandou um abraço, embora não seja do nosso regional, é o Luciano Martinez, a primeira pessoa que me citou o nome do senhor como aquele que poderia representar bem a magnitude de uma apresentação inspiradora dos nossos trabalhos da Escola Judicial no biênio 2022-2023. Muito bem, tenho certeza que aí já está bem escuro, o senhor deve estar já cansado. Muito então, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, um grande abraço para você, para o Luciano, o Sebastião, infelizmente, podemos falar à distância, mas eu acho que no próximo futuro não faltarão ocasiões para falar de forma presencial. O senhor fique atento, porque se o senhor não vier para cá, nós vamos fazer uma caravana, todo mundo baixando aí em Milão, o senhor nos aguarde, viu? Mas, o professor, eu vou abrir, então, aqui, porque é meu dever, porque a vontade era fechar tudo e eu ficar conversando com o senhor, mas eu não posso fazer isso, evidente, né? E eu tenho um monte de perguntas, mas também não vou formulá-las aqui agora, tá? Esse problema de se dissolver as concepções e os conceitos, enfim, essa revisão do direito do trabalho no que há de mais íntegro dele, isso aí me chama muita atenção, a mudança do pensamento do plano metafísico, plano lógico instrumental, enfim. Vamos lá. Eu vou ver com o doutor Vitor aqui como que ele organizou a primeira pergunta. Nós temos um pacto com o professor, né? De quanto é que ele suporta responder, não é isso? Não, né, professor? Professor Ludovico é amabilíssimo, mas o tempo precisamos ser generosos com as pessoas amáveis. Com certeza. Então vai, doutor Vitor. Eu acho que nós podemos abrir aqui para os colegas da mesa, da bancada, né, ver quem tem alguma indagação a fazer, e depois, na sequência, vendo o tempo, a gente consulta os colegas mais distantes. Muito bem. Quem gostaria de fazer uma pergunta? O professor Ludovico, o nosso colega juiz Vitor Pombo vai formular uma pergunta para o senhor, por favor. Pode falar, colega. Professor, all'inizio la ringrazio per sua bellissima lezione e vou fazer a pergunta em português. Aproveitando a sua expertise, tanto no campo europeu quanto no campo brasileiro, minha pergunta é no seguinte sentido. Okay. O senhor falou que aí na Europa há uma tendência de criar uma legislação reconhecendo a subordinação entre esses trabalhadores de plataforma e essas plataformas. E aqui no Brasil, algumas plataformas são as mesmas, né? O senhor citou o Uber, aqui no Brasil também temos o Uber, e aqui é a contrária, no sentido de não reconhecer a subordinação. Essa tendência também se manifesta no próprio Poder Judiciário, embora existam aí algumas posições divergentes. A minha pergunta é no sentido de como que o senhor vê essa assincronia de tratamento entre países mais ricos, centralizados, como a Europa, e o Brasil, e como que isso poderia ser resolvido, se através de uma legislação internacional obrigatória, cogente, ou de outra forma. Como que o senhor vê isso? Muito obrigado pela pergunta. Então, também aqui na Itália, foram algumas decisões reconheceram a autonomia.
a maioria reconheceram a subordinação, mas a questão é como é possível esse tipo de dúvida de qualificação da relação de emprego. Então, é evidente que é o critério tradicional que não funciona mais. Então, por isso, o legislador, assim como em Portugal, assim como na Espanha, foi o legislador que intervém nessa área. Então, a questão é muito simples. Os mercados de trabalho são muito, muito diferentes. Então, aqui estamos falando de uma cota muito pequena de trabalhadores. É um mercado de trabalho desenvolvido, um mercado de trabalho formal, a percentagem de informalidade na Europa é 10%. Então, o que acontece? Acontece que nesse tipo de perspectiva, nesse tipo de situação, fica bem difícil imaginar trabalhadores que trabalham, que têm risco de acidentes contínuos, que não têm proteções. Por outro lado, em outros países, onde eu conheço bem a realidade da América Latina, estamos falando de uma informalidade de 50% no Brasil até 80% em outros países da América Latina. Então, tudo isso se encaixa dentro de uma realidade que tem esse tipo de problemas. Então, o problema é o desenvolvimento em si do mercado do trabalho. Eu não acho que uma legislação do OIT, de uma legislação geral, pode resolver o problema se estamos falando de mercados de trabalho que têm esse tipo de taxa de informalidade. Seria uma solução parcial, uma solução que vai resolver somente uma parte do problema, não vai resolver o problema. Então, o problema pode ser resolvido simplesmente aumentando o desenvolvimento do mercado do trabalho, em primeiro lugar, com a formação, com níveis profissionais. Eu sempre falo que o verdadeiro Ministério do Trabalho é o Ministério da Educação. Então, se partimos desse tipo de pensamento, então vamos chegar em soluções. Pelo contrário, não serão soluções, serão simplesmente soluções parciais, soluções que não vão resolver o problema. Muito bem, então o senhor diz da educação, né? E o senhor acredita que um trabalhador educado permanecerá subordinado? Ele tendo a consciência de que a subordinação o aliena, ele tendo conhecimento da técnica que só ele domina e, por conta desse domínio, ele realiza. O senhor acredita que haverá ainda espaço para subordinação num futuro próximo? Não será para todos, obviamente, não será para todos, porque nosso problema é distinguir, separar, o problema é qualificar. Eu não tenho problema nenhum legislador tem problema em proteger trabalhadores que têm força contratual para se proteger de forma autônoma. O nosso problema é identificar os trabalhadores que, nesse momento, estão atrás dos esquemas jurídicos, estão atrás dos esquemas tradicionais jurídicos. Mas, como eu disse, eu utilizei as palavras de 40 anos atrás. Eu, na minha pesquisa, fui atrás dos primeiros estudos sobre a subordinação. O critério era o mesmo. Quem detém a técnica. Então, eu não tenho problema nenhum no sentido que não vejo o problema com um trabalhador de alto nível de formação que gosta da sua autonomia de lugar, da sua autonomia do horário do trabalho, gosta da própria autonomia. O nosso problema é identificar os trabalhadores que formalmente são autônomos, mas que tecnologicamente são subordinados. E o problema é que a tecnologia
como critério identificativo da subordinação está na origem da nossa matéria. Então, eu não estou descobrindo nada de novo. Eu simplesmente estou voltando ao futuro, partindo do passado. O senhor está mesmo, porque o senhor está retomando a teoria da dependência técnica como identificadora da subordinação, mas dando agora um viés mais moderno de que a tecnologia realmente avança sobre a forma de direção, organização desse trabalho de terceiro, em favor do tomador. Tem toda a razão, professor. Alguma pergunta mais, colega? Vamos, gente, tem um monte de perguntas. Ô, professor, então lá vou eu aqui fazer uma pergunta para o senhor. Pode? Claro. Posso, professor? Por favor. Hein? Professor, qual que é, então, o limite ético que nós vamos ter que enfrentar no direito e qual o limite ético do juiz nessa partilha de responsabilidade para não atravancar o progresso, sendo saudosista, e nem mesmo, via contrária, ele atropelar, em nome de um progresso, os direitos humanos. Como que o senhor vê qual que é a sua visão a respeito desse desafio ético para o direito do trabalho e para o juiz, e, portanto, para o judiciário? Então, eu acho que, se estamos falando da qualificação dos trabalhadores de plataformas, teletrabalhadores, ou seja, estamos falando de qualificação de trabalho tecnológico, então, eu acho, em razão da divisão dos poderes, em razão do fato que o juiz pode decidir simplesmente em razão da lei. Então, eu acho necessário, exatamente como foi aqui na Europa. É o legislador que tem que intervir. O juiz pode somente falar, obviamente, pode intervir, mas o problema é que vai intervir, vai falar com respostas sempre diferentes. E isso não é a solução. Por isso, eu acho que esses novos desafios precisam de mais democracia, então precisam de mais legisladores, de atuação dos legisladores. Não pode ser o juiz ou os juízes a resolver o problema, porque dentro do sistema atual, a dúvida vai gerar simplesmente muitas respostas diferentes. Por outro lado, eu não tenho dúvida que o juiz tem um papel ético. Obviamente, tem um papel ético dentro de uma sociedade. Tem um papel ético porque tem que avaliar novas situações. Mas o problema é que aqui nós precisamos de uma disciplina nova de regulação da relação de emprego. O juiz, o judiciário, não pode construir uma inteira disciplina de uma relação de emprego. Vou fazer um exemplo. Aqui, os trabalhadores da plataformas, temos trabalhadores de plataformas que gostam da autonomia, não querem ser subordinados. Temos teletrabalhadores que não querem ser subordinados, que gostam da autonomia dele. Então, as situações são diferentes. É por isso que precisamos de regras gerais. E as regras gerais podem ser elaboradas somente por um parlamento. Terminou, professor? Que o senhor termina, dá vontade de falar mais, quer dizer que o critério de classificação, o que nós temos que buscar, nós como povo, nós como raça humana, eu quero dizer, não nós como juízes, identificar esses critérios que classifica, que categoriza quem é de fato subordinado e quem não é. Porque o senhor diz mesmo... Mas essa é outra questão. Claro, mas essa é outra questão. O conceito de subordinação pode ter muitos significados. Exatamente. Cabe ao juiz escolher o significado melhor para o caso. Isso sem dúvida. Mas, em geral,
o parlamento não pode ficar de lado com essas questões. Não pode. Não pode. São questões que precisam da avaliação e da intervenção do legislador. Aqui está intervindo a Comissão Europeia para regras iguais para todos os países europeus. E isso por quê? Porque, além dos países que têm regras próprias, como a Itália, França, Espanha, tem muitos outros países que ainda não interviram. Então, a Comissão Europeia começou a elaborar esse tipo de proposta. Professor, concordo demais com o senhor. Eu acho que e precisa de uma legislação, porque só ela pode nos dar uma maior segurança das nossas decisões. Porque o juiz julga não como boca da lei, mas com base na lei, não é legislador, ele não tem um mandato popular para poder atuar separadamente, isoladamente, de uma legislação que pode vir e deve vir, é aconselhável que venha, para nos trazer segurança a todos. Porque senão nós vamos fazer exatamente do judiciário um poder paralelo de legislação, o que é extremamente perigoso para a nossa democracia. Então, eu fico muito tranquila, muito feliz, vamos dizer assim, de ouvir o senhor, porque esse tema específico da subordinação em plataformas, em cooperativas de plataforma, é um tema para todos nós angustiante, tanto os que julgam por uma via quanto por outra. Por quê? Porque realmente, para os que avançam numa visão de subordinação, eles sabem que estão fazendo isso com base numa interpretação de fatos, com uma visão própria de justiça. Para os que não dão não reconhecem a relação de emprego, se sentem como se estivessem amarrados a uma legislação obsoleta e se perguntam criticamente: estou fazendo o correto ou estou indo contra o desenvolvimento jurídico? Agora, a dúvida é exatamente isso. O que nós podemos chamar de desenvolvimento jurídico? O que ele, juiz, quer ou o que o legislador originário, com mandato popular, repito, é o que estabelece? Então, esse tipo de discussão ampla que o senhor diz, que já está acontecendo na Europa, é de importância fundamental como mensagem para nós. Abrir foros de discussão popular a respeito de como tratar, às vezes, trabalhadores na mesma plataforma, com as mesmas condições de trabalho, respeitando, em especial, a vontade desse trabalhador. Ele quer ser autônomo ou ele não quer? Ou nós vamos ter que submeter todo mundo a uma condição de subordinação, ainda que ele não queira? Então, espetáculo sua apresentação, professor, eu realmente estou encantada. Mais alguma pergunta, colega? Podemos deixar o professor ir dormir? Professor, fique com Deus, nós ainda temos mais tempo aqui, acredito que o senhor tem afazeres ainda. Mais uma vez, renovo ao senhor o nosso imenso agradecimento, a nossa admiração cada vez crescente em relação à sua pessoa, em relação ao seu estudo sério, em relação à sua ética, sua visão do direito, sua visão do mundo, sua visão de pessoa. Foi realmente uma tarde enriquecedora para mim e tenho certeza para todos que assistiram à sua aula, que realmente se fez magna pelo senhor. Muito obrigada mesmo. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Sou eu que agradeço a você, agradeço todo o plenário, agradeço ao amigo Vitor. Um grande abraço, como se fala no Brasil, um abração para todos os amigos que me estão ouvindo e todos os amigos que estão aí. Vamos ver no futuro de poder falar de forma presencial. Novamente, obrigado de coração, novamente obrigado e um abraço. Sinto o senhor muito pertinho da gente. Eu posso passar, então, para o cerimonial, por favor? Obrigada, doutora Rosemary. Comunicamos e solicitamos que anotem o código de verificação para fins de certificação. F2J3A4. Será expedido ao público interno e externo o certificado de participação como ouvintes desta valiosa aula inaugural. E, para tanto, será necessário o cumprimento dos requisitos necessários já disponíveis na página da Escola Judicial,
De igual maneira, é imprescindível o preenchimento do formulário de presença disponível no site da Escola Judicial em avisos de curso até o dia 30 de março. Comunicamos-lhes aos servidores que a concessão do adicional de qualificação aos ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal no âmbito deste regional está sujeita aos requisitos formais constantes na Resolução 196 do CSJT de 30 de junho de 2017, bem como as orientações e procedimentos previstos na Ordem de Serviços GP número 3, de 10 de setembro de 2018. Para o encerramento deste evento, convidamos Sua Excelência, a desembargadora, segunda vice-presidente, ouvidora e diretora da Escola Judicial, doutora Rosemary de Oliveira Pires Afonso. Para fazer o quê mesmo? Estava começando com o professor, com o doutor. Não vou encerrar, não. Quem vai encerrar é doutor Morrale. Faço questão que ele tenha a última palavra aqui na mesa, novamente agradecendo a honra da sua presença, doutor. Eu aqui agradeço e um abraço a todos. Um abração, como diz o professor e como nós dissemos. Falo muito abraçado.